Você sabia que existe um mistério na nossa fé que é considerado a fonte e o ápice de toda a vida cristã? Um sacramento que nos conecta diretamente com o próprio Jesus Cristo? Hoje nós vamos mergulhar no sacramento da Eucaristia, o verdadeiro coração da nossa fé católica, e entender o que significa a presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados. Seja bem-vindo ao canal Nova Geração Católica, e se você busca fortalecer a sua fé e compreender mais profundamente a doutrina católica, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar entendendo o que é a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo, presente sob as espécies de pão e vinho, oferecido como sacrifício e alimento espiritual. A Eucaristia foi instituída por Jesus na última ceia, na noite em que foi traído. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, versículos 26 ao 28, está escrito: Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Mas por que a gente diz que a Eucaristia é a presença real de Jesus? Vamos lá. Na transubstanciação, que é no momento da consagração, a substância do pão e do vinho se transforma na substância do corpo e sangue de Cristo. Lá naquele momento na missa, onde o sacerdote vai fazer essa consagração do pão e do vinho, nesse momento que se chama transubstanciação, acontece a consagração e o pão não é mais pão, e sim o corpo de Cristo. E o vinho não é mais vinho, mas sim o sangue de Cristo. Isso não é um símbolo, não é para representar o corpo e o sangue de Cristo, mas é a presença verdadeira, real e substancial de Cristo. Mas qual que é a fundamentação bíblica disso? Vamos lá. Além da passagem da última ceia, que a gente já citou anteriormente, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos 51 ao 55, Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. E além dessa fundamentação bíblica, a gente também tem uma fundamentação na tradição da igreja. A igreja, desde os primeiros séculos, sempre acreditou e ensinou a presença real de Jesus na Eucaristia. São Justino, um dos mais importantes apologistas do século II, descreveu por volta do ano 155 a 157 d.C. a celebração eucarística, em sua primeira apologia, dirigida ao imperador romano Antônio Pio. Suas palavras são um testemunho precioso da fé da igreja primitiva na presença real. Ele diz: Este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creiam ser verdadeiros nossos ensinamentos, e que tenha sido lavado no batismo para a remissão dos pecados e para a regeneração, e que viva conforme os preceitos de Cristo. Pois não o recebemos como pão comum, nem como bebida comum. Mas assim como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne para a palavra de Deus, teve carne e sangue para a nossa salvação. Assim também nos foi ensinado que o alimento consagrado pela oração da palavra que vem dele, alimento do qual nosso sangue e carne se nutrem por transformação, é a carne e o sangue daquele Jesus que se encarnou. E além de São Justino, também Santo Agostinho, um dos maiores doutores da igreja, escreveu extensivamente sobre a Eucaristia. Embora ele use uma linguagem por vezes simbólica para explicar o mistério, a sua fé na presença real é inquestionável, e ele enfatiza a união mística que a Eucaristia opera no fiel, transformando-o no corpo de Cristo. Na obra Tratado sobre o Evangelho de João, ele diz: Por que preparas os dentes e o ventre? Crê e já comeste. Nesta citação, Agostinho não nega a realidade física, mas enfatiza que a fé é essencial para a compreensão e o fruto da Eucaristia, que não é apenas um alimento físico, mas espiritual. E agora que a gente já entendeu o que é a Eucaristia e também entendemos a presença real de Jesus nela, vamos falar sobre os efeitos que ela tem em nossas vidas. A união com Cristo, a Eucaristia, ela nos une mais intimamente a Deus.
Perdão dos pecados veniais ajuda a purificar a alma de pecados leves. Preservação de pecados mortais, ela também nos fortalece contra futuras tentações. Fortalecimento da caridade, ela nos impulsiona ao amor a Deus e amor ao próximo. Compromisso com os pobres, a Eucaristia nos impele a conhecer Cristo nos irmãos necessitados. Penhor da glória futura, a antecipação da vida eterna e da união plena com Deus. Adoração eucarística, ela nos ensina a importância da adoração ao Santíssimo Sacramento fora da missa. A Eucaristia é, portanto, o maior tesouro da nossa fé. É o próprio Jesus que se dá a nós como alimento e sacrifício. Que possamos sempre nos aproximar deste sacramento com fé, reverência e gratidão, reconhecendo a presença real de Cristo e permitindo que Ele transforme as nossas vidas. Agora me conta, qual a sua experiência com a Eucaristia? Deixe o seu testemunho nos comentários. Seu testemunho pode ajudar muita gente. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas descubram a beleza desse mistério.